Oi, pessoal, boa noite! E aí, tudo tranquilo? Tudo belezinha? Mais uma aulinha. Tema: equações do segundo grau, primeira parte. Então, é um assunto relativamente longo, né? Então, eu vou dividir esse em sequências, né, de vídeos. Espero que vocês gostem. Vou explicar bem devagar, bem detalhado, para que não se perca nenhuma informação. Tá legal? Tamo junto? Maravilha, esse vídeo aí é dedicado à galerinha CN, beleza? Tamo junto, pessoal. Então, vamos embora. Então, o assunto aí é a equação do segundo grau. Deixa eu pegar aqui minha linda canetinha. Então, é uma igualdade da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Por quê, galera? Porque se o a for igual a zero, esse termo aqui, ax ao quadrado, vai desaparecer. E aí a equação deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro grau, tudo bem? Somente com bx mais c. Portanto, é importantíssimo que o a seja diferente de zero, tá legal? O B e o C podem ser quaisquer. Tá legal? Beleza? Maravilha. Então, repara que ela é do segundo grau, porque o maior expoente, né, da minha variável x é 2, por isso que ela é do segundo grau. Beleza? Então, a gente vai estudar nesse vídeo 4 casos e, para cada caso, determinar a solução. O que é a solução de uma equação do segundo grau? É o valor de x que nós vamos encontrar, que ao substituir na minha equação, que é a equação que o problema vai fornecer, vai dar o quê? Vai dar zero. Tá legal? Esse valor de x, ou esses valores de x, né, recebem um nome. Eles se chamam raízes da equação do segundo grau. Tá legal? Então, uma vez que eu encontrei a raiz, certamente, ao substituir a raiz na minha equação, a resposta vai dar zero. Tudo bem? Beleza? Então, vamos ver aí quais são os 4 casos. O primeiro caso é a equação reduzida da forma ax ao quadrado igual a zero. Ou seja, nesse primeiro caso, eu estou pegando b e c iguais a zero. E a gente vai ver o que acontece com a solução dessa equação. Tá legal? O segundo caso é quando o meu c é zero, ou seja, o a e o b são quaisquer. Tá? Lembrando que eu estou sempre considerando o a diferente de zero. Tudo bem? No terceiro caso, o meu b é zero. Tudo bem? E um pequeno detalhezinho, né, que eu vou explicar mais para frente, menos c sobre a necessariamente precisa ser positivo, tá legal? Senão a minha equação não terá solução, a gente vai ver por que disso. E o quarto e último caso é a nossa equação completa, ou seja, tanto o a quanto o b e o c são reais quaisquer, né? Sendo que o a é diferente de zero. Tudo bem? Mãos à obra? Então eu separei cada casozinho, espero que vocês gostem. Então, vamos embora para o primeiro caso. Então, o primeiro caso é ax ao quadrado igual a zero. Como o nosso a é diferente de zero, o que acontece? Eu tenho o produto de duas coisas, um a e um x ao quadrado, igual a zero. Quando o produto de duas coisas é zero, pelo menos uma delas tem que ser zero, o produto ser zero. Tudo bem? Então, como o meu a é diferente de zero, para esse produto aqui dar zero, necessariamente o meu x ao quadrado tem que ser zero. Ora, o único número que ao quadrado dá zero é o próprio zero. Então, a minha solução é x igual a zero. Sacaram? Beleza? Tranquilo? Então, sempre que eu tiver uma equação nesse estilo, ax ao quadrado igual a zero, com a diferente de zero, qual que é a solução da minha equação? X igual a zero. Tá legal? Beleza? Então, coloquei aqui um exemplinho, né? 3x ao quadrado igual a zero. Vou resolver com vocês, para vocês verem que é bem tranquilo. Deixa eu trocar aqui a minha linda canetinha. Então, vamos embora, resolver essa questãozinha aí. Então, eu tenho 3x ao quadrado igual a zero. O 3 é diferente de zero, não é isso? Então, pela nossa teoria, o nosso x ao quadrado tem que ser zero. Ok? Bom, qual é o número que elevado ao quadrado dá zero? É o próprio zero, né? Então, portanto, boto uma setinha aqui, né? X igual a zero é a raiz da minha equação e acabou o problema. Tudo bem? Bem facinho, né? Bem tranquilinho.
Então, vamos para o nosso segundo caso. O nosso segundo caso é da forma ax² mais bx igual a zero. Então, o que você vai fazer, galera? Vocês têm aí, coloquei a minha equaçãozinha aqui, ó, nessa partezinha. Então, deixa eu pegar aqui o meu lindo laser. O que acontece? Vamos resolver. Normalmente, o que você vai fazer é colocar o x em evidência. Por quê? Porque o x ele é comum nessas duas parcelas da soma, ax² mais bx igual a zero. Tudo bem? Então, colocando o x em evidência, vai ficar x que multiplica ax mais b. Tá legal? Repara no seguinte, ó, se você fizer aqui a nossa linda distributiva, x que multiplica ax vai dar ax² e x que multiplica b vai dar bx, que é justamente, ó, o que eu tinha inicialmente. Tá legal? Então, esse é o procedimento. E aí eu caio naquele nosso primeiro caso, né, que eu tenho um produto de duas coisas iguais a zero. Ou seja, pelo menos uma delas tem que dar zero. Ou o nosso x vai ser zero, ou o nosso ax mais b vai ser zero. Então, coloquei aí para vocês. Isso aqui já é uma solução, tá, galera? X igual a zero, só que tem uma outra solução, que é a solução dessa equaçãozinha aqui, ó, ax mais b igual a zero. Então, resolvendo ela, você vai passar o mais b para o outro lado da igualdade, vai ficar x igual a menos b, e o a, que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo, ou seja, a minha solução vai ser menos b sobre a. Sacaram? Então, sempre que eu tiver uma equação desse segundo tipo aqui, ó, eu tenho duas soluções. Ou o x é igual a zero, ou o x é menos b sobre a. Ou você aplica essa formulinha, ou simplesmente você resolve normalmente sem se preocupar com a fórmula. Vou mostrar para vocês nesse nosso exemplinho aqui do lado, ó, 4x² menos 3x igual a zero. Vamos resolver? Simbora. Então, você vai botar aí o x em evidência. Então, vai ficar x que multiplica 4x menos 3 igual a zero. Eu tenho o produto de duas coisas igual a zero. Então, eu tenho dois casos, né? Ou o meu x é igual a zero, e isso daqui já é uma solução do meu problema. Ou, simplesmente, você pega o 4x menos 3 e iguala a zero. E resolve essa equação. Então, você vai passar o menos 3 para o outro lado, vai ficar 4x igual a 3, e daí o 4 passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar x igual a 3 sobre 4. Morreu a questão, eu tenho duas soluções. X igual a zero e x igual a 3 quartos. Tudo bem? Tranquilidade? Maravilha. Vamos para o terceiro caso. E repara que no nosso terceiro caso aqui, galera, eu faço questão de destacar para vocês, né? O menos c sobre a precisa ser um número positivo. Ou seja, C e A tem que ter sinais contrários para essa divisão dar positiva, porque eu tenho um menuzinho aqui na frente. Ah, o que acontece se não forem positivos? Simplesmente não vai ter solução. Então, só vai ter solução se o C e o A tiverem sinais contrários. Se eles tiverem sinais contrários, essa razão, né, essa divisão vai dar negativa, com o menuzinho que está na frente vai dar positivo, tá? E aí eu vou ter uma solução para a minha equação, beleza? Então, acompanha aqui, ó, a parte teórica, vou resolver essa equação da forma ax² mais c igual a zero. Então, vou passar o mais c para o outro lado da igualdade, vai ficar menos c. O a que está multiplicando o x² vai passar para o outro lado dividindo. Então, vou ter uma coisa do tipo x² igual a menos c sobre a. Tá legal? E aí, eu chego na minha solução. Lembrando o seguinte, galera, não se esqueçam, né? Raiz quadrada de x² sempre é módulo de x, tá legal? Porque eu não sei qual é o sinal de x, tá legal? Então, repara que o módulo você precisa colocar, tá legal? É esse módulo que vai fazer aparecer, ó, o nosso mais ou menos aqui na frente. Tudo bem? Então, módulo de x igual a raiz quadrada de menos c sobre a. Por que módulo de x, galera? Eu coloquei, ó, uma raiz quadrada dos dois lados dessa igualdade.
Então, a raiz quadrada de x ao quadrado dá o nosso módulo de x, e a raiz quadrada de menos c sobre a eu simplesmente repeti, tá legal? Não esquecendo que menos c sobre a, ó, menos c sobre a, necessariamente é um número positivo pela nossa hipótese, tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, a nossa resposta vai ser x igual, mais ou menos, raiz quadrada de menos c sobre a. Ou você aplica a fórmula, ou você resolve normalmente, tá? Coloquei um exemplinho aqui para a gente poder fazer junto. Então, vamos resolver essa pequena equaçãozinha aí. Ó. Vou passar o menos 3 para o outro lado. Vai ficar 10x ao quadrado igual a 3. Vou passar o 10 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 3 sobre 10. Aplicando a minha raiz dos dois lados da minha igualdade, vai ficar módulo de x igual a raiz de 3 sobre 10, não é isso? Maravilha. Para o módulo sair, eu coloco um mais ou menos. Então, x igual a mais ou menos a raiz de 3 sobre 10. Repara que isso se enquadra na minha formulinha. Ó. X igual a mais ou menos c sobre a. Como o meu c aqui ó, é menos 3, menos c vai dar 3 e o a é 10. Então, mais ou menos raiz de 3 sobre 10. Nesse caso, a raiz não vai dar exata, então você pode manter na forma de raiz mesmo. Tá legal? Se der para resolver a raiz, resolva, simplifique, sempre faça isso. Tá legal? Beleza? Tranquilidade? Show! E o nosso último exemplinho é a famosa equação completa do segundo grau, onde a gente resolve usando o que, galera? Não escutei. Fórmula de Bhaskara. Muito bem, tá aí o nosso Bhaskara. Bom, você vai precisar gravar né, o passo a passo para a solução de uma equação completa. Então, o que diz a fórmula de Bhaskara? Você precisa calcular o valor de um delta, tá legal? O delta é sempre b quadrado menos 4ac. Repara que os valores de A, B e C são os mesmos valores ó, que o nosso probleminha deu, tá legal? São os mesmos valores de A, B e C, não esquecendo de carregar os sinais que acompanham as letras, tudo bem? Então, A, B e C são números, em geral, tudo bem? Então, o delta ele vai ser b quadrado menos 4ac. Depois que você calcular o delta, você usa a formulinha do x, que de fato são as nossas raízes, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Repara que tem aqui ó, um mais ou menos, ou seja, primeiro você vai fazer a conta com o sinal positivo, é o nosso x1, né? Que em geral as referências bibliográficas falam. Depois você vai fazer essa mesma continha com o sinal negativo do meio, e aí você vai achar o nosso x2. Então, em geral, como a equação é do segundo grau, ela vai ter duas raízes, tá legal? Como é que a gente tem um parâmetro para analisar essas raízes? É exatamente usando o nosso delta, tudo bem? O delta é chamado de discriminante da equação do segundo grau. Então, eu coloquei aí para vocês. Então, o delta aí ó, é o nosso discriminante. O que acontece? Se o delta for um número positivo, se você fizer a conta do delta e achar um valor positivo, você vai achar dois valores para x reais e diferentes, distintos. Tudo bem? Se você fizer lá a sua continha do delta e achar que delta é igual a zero, você também vai achar duas raízes, só que elas são o quê? Iguais. Tá legal? Já se você fizer o delta negativo, você vai parar sua conta por aí, porque simplesmente não vai existir raízes dentro do conjunto dos reais. Tá legal? Então, recapitulando, delta igual a zero, duas raízes reais e distintas. Delta igual a zero, duas raízes reais e iguais. E delta negativo não tem solução, não tem raiz no conjunto dos reais. Tudo bem? Beleza? Então, eu separei aí um exemplo para cada caso para a gente poder acompanhar. Beleza? Então, primeiro exemplinho, x ao quadrado mais 5x menos 14. Vamos lá? Usar a forma de Bhaskara? Então, nesse caso aqui, ó, repare se eu tenho x ao quadrado e não tenho um número na frente, a gente considera que é 1. Tá legal? Então, esse aqui é o nosso A.
Esse aqui, o 5, é o nosso B. E o menos 14 é o nosso C. Tudo bem? Então, primeiro, eu vou calcular o nosso delta. Então, o delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, quem vai ser o nosso delta? B ao quadrado, como B é igual a 5, 5 ao quadrado dá 25, menos 4, que é o 4 da fórmula, multiplicado pelo nosso A, que nesse caso é 1, multiplicado pelo nosso C, que é menos 14. Tudo bem? Então, o nosso delta vai ser 25, menos 14 que multiplica 1 vai dar menos 14. Menos 14 multiplicado por menos 4 vai dar mais 56. Tá legal? Beleza? E 25 mais 56, galera, vai dar 81. Beleza? Esse é o nosso delta. Como o nosso delta é um número positivo, maior que zero, eu vou achar duas raízes reais e diferentes como solução. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui, ó, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, tudo isso sobre 2 vezes a. Tá legal? Então, vamos resolver essa formulinha. O nosso x vai ser menos b, o meu b é 5, então vai dar menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, o delta é igual a 81, e a raiz quadrada de 81 é 9. Tudo isso sobre 2 vezes a. Como o nosso a é 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Tudo bem? Então, eu vou ter aí dois casos, gente, para poder analisar. O primeiro é menos 5 mais 9 sobre 2. E o segundo é menos 5 menos 9, tudo isso sobre 2. Tudo bem? Maravilha? Então, vou fazer aqui embaixo o resultado, né, para o nosso x1. Nosso x1 vai ser quem? Menos 5 mais 9. Quanto é que dá menos 5 mais 9? Vai dar 4, não é isso? 4 dividido por 2, 2. Então, eu já achei a minha primeira raiz, x1 igual a 2. Tudo bem? Como é que vai ficar o nosso x2? Vai ser menos 5 menos 9, vai dar menos 14, não é isso? Menos 14. Tudo isso sobre 2. Maravilha? Sobre 2. Menos 14 dividido por 2 dá quanto? Menos 7. Então, essa aqui é a minha segunda raiz. Portanto, a solução do meu problema são os números 2 e menos 7. De fato, são dois valores distintos, porque o delta é positivo. E se eu pegar tanto 2 quanto menos 7 e substituir na minha equação do enunciado, vai dar o quê? Zero. Portanto, eles são as raízes da minha equação. Tá legal? Detalhe, você pode encontrar número com vírgula, pode encontrar uma raiz, um irracional, um racional. Então, sempre tentem simplificar o máximo que puder. Se não der para resolver a raiz, deixa a raiz mesmo na resposta. Tá legal? Então, vamos lá para o nosso segundo exemplinho, né? Novamente, fórmula de Bhaskara. Então, simbora usar a fórmula de Bhaskara. O nosso delta aqui vai ser b quadrado menos 4ac. Tá aqui, b quadrado menos 4ac. O nosso a aqui é 1, tá? Esse aqui é o nosso a. O nosso b aqui é menos 6 e o nosso c aqui é 9. Tudo bem? Maravilha. Repara no seguinte, galera. Eu posso embaralhar a ordem dos termos que aparece na minha equação, tá? Então, o A não é o primeiro termo. O A é sempre o número que acompanha x ao quadrado, tá? O B é sempre o número que acompanha x. E C é sempre o número que está sozinho, tá? É o termo independente. Então, eu posso embaralhar a ordem para confundir, né, o aluno, mas o aluno tem que estar com a cabeça no lugar, prestando atenção, para saber exatamente onde está o A, onde está o B e onde está o C. Nem sempre eles estarão na ordem da equação, tá legal? Fiquem atentos nessa parte. Então, vamos fazer aqui, voltando ao nosso problema, o nosso delta vai ser b ao quadrado, o b é menos 6, né? Menos 6 ao quadrado vai dar 36. B ao quadrado menos 4, que multiplica A, o nosso A é 1, que multiplica C, o nosso C é 9. Show?
Maravilha. Então, delta vai ser 36. 9 que multiplica 1 vai dar 9. 4 vezes 9, 36. E 36 menos 36 dá quanto? Muito bem, dá zero. Ou seja, o meu delta deu zero. Eu vou achar duas raízes reais e iguais. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui o nosso x, formulinha de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta. Tudo isso sobre 2a. Então, agora vamos substituir os valores, né? Então, nosso x vai ser menos b, quem é o b? Menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do meu delta. O meu delta deu zero, então a raiz quadrada de zero dá zero. Tudo isso sobre 2 vezes a. Como a é igual a 1, isso vai dar 2. Tudo bem? Então, novamente, eu tenho aqui dois casos. Menos 6 vai dar 6. Então, vai ficar 6 mais 0 sobre 2. E a outra vai dar 6 menos 0 sobre 2. Show de bola? Nos dois casos, vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. Tudo bem? E essa é a minha solução, né? Então, a nossa raiz é x igual a 3. É a solução do meu probleminha. Tá legal? Raiz única e dupla, né? 3. Tudo bem? E o último exemplo. Está aí, x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, aqui, ó, novamente, no nosso caso, o a é igual a 1. Tá aqui, botei a igual a 1. O b é o nosso menos 2 e o c é 2. Então, vamos calcular aí o nosso delta. De novo, b quadrado menos 4ac. Então, o nosso delta vai ser b quadrado, que é menos 2 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica A, o nosso A é 1, que multiplica C, o nosso C é 2. Show de bola? Todo mundo acompanhando? Maravilha! Então, menos 2 ao quadrado vai dar 4. 2 que multiplica 1 dá 2, que multiplica menos 4 dá menos 8, galera. E 4 menos 8 vai dar menos 4. Repara que menos 4 é um número negativo. Opa, achei o número negativo. Portanto, como o delta deu negativo, não existem raízes. Tá lá, não existem raízes. Em R, conjunto dos reais, maravilha. E finalizamos aí a nossa questãozinha. Show de bola? Lembrando que essa é somente a parte 1, é um tema muito amplo. Vamos por parte, bem detalhado, bem explicadinho, para que vocês possam entender. Não se esqueçam de tirar as dúvidas, tá legal? Eu estou parando por aqui. Olha aí, que maravilha, o nosso lindo bonequinho. Tudo de bom, galera. Até o próximo vídeo. Valeu? Show de bola. Até a próxima.